Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Para todo o Brasil, pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no Facebook, no YouTube e no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por 4 jornalistas. Branca Nunes, diretora de redação da revista Oeste. Cristina Grêmio, comentarista da Jovem Pan e colunista da Gazeta do Povo. Fábio Zanini, repórter especial da Folha de São Paulo. E Vitor Brown, apresentador do programa Os Pingos nos Is, aqui na Jovem Pan. Nesta noite, teremos uma entrevista com o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Nacional Institucional, que conversa conosco de Brasília. Boa noite. Augusto Heleno Ribeiro Pereira é general da Reserva do Exército e ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Curitibano, em 2014, ele foi o primeiro comandante militar da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, chefiando 6.250 capacetes azuis de 13 países. O general Heleno também foi comandante militar da Amazônia e chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército. No governo Jair Bolsonaro, ele ocupa um dos ministérios mais próximos da presidência. Hoje, ele está no Direto ao Ponto para conversar, entre outros temas, sobre a situação política do país, o voto impresso auditável, a pandemia e a CPI da Covid. General Augusto Heleno, muito obrigado pela aceitação do convite. A expectativa era grande, não só da minha parte, como dos espectadores. Já temos quase 6 mil espectadores, já tínhamos, esperando o programa, 8 mil esperando o programa começar. Então, muito obrigado. Vamos tratar aí com toda a liberdade de vários temas. Eu começo, general, perguntando como é que o senhor viu e vê a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. Bom, antes de mais nada, boa noite. Agradeço pela oportunidade. Boa noite, Fábio. Boa noite, Vitor. Boa noite, Cristina. Boa noite, Bianca. Para mim é uma honra ser entrevistado por vocês. Temos muita coisa para conversar. É uma entrevista num período difícil, viu, Augusto? Tem tanta coisa por aí. Sem dúvida. Vai ser agitado, mas vamos lá. Bom, eu acho que a prisão do deputado Roberto Jefferson é mais uma das oportunidades que o Supremo Tribunal Federal ele se excedeu um pouco nessa medida, porque esse tipo de prisão deve acontecer quando houver realmente um processo jurídico que condene o autor por qualquer dos crimes de difamação, calúnia. Agora, ser preso apenas pela decisão monocrática de um ministro do STF não é o quadro habitual, e eu recebi de muitos juristas e gente que lida com o direito em todos os níveis que condenaram essa atitude, dizendo que ela não é uma atitude absolutamente constitucional e prevista na lei. Então, eu acho que nós temos que manter o que a Constituição diz sobre liberdade de expressão, e se quem se exceder nas palavras for julgado e condenado, tudo bem, mas uma condenação, uma prisão sem prazo, inclusive, e sem uma devida condenação, me parece um ato um pouco arbitrário. General, o senhor acha que hoje o Supremo Tribunal Federal é um fator de insegurança jurídica? É difícil caracterizar o Supremo Tribunal Federal como responsável por insegurança jurídica, mas nós estamos lidando com algumas atitudes que fogem daquelas 4 linhas que o presidente tem se referido e que acabam nos colocando sempre
em expectativa quanto às atitudes do Supremo Tribunal Federal, principalmente aquelas que são tomadas em caráter monocrático. E essas atitudes vêm acontecendo há algum tempo. Posso citar assim as mais graves, por exemplo, a demissão do Dr. Ramagem da direção da Polícia Federal, até hoje não teve uma justificativa plausível. A mesma coisa o ex-ministro Celso de Mello, que tornou pública uma audiência que é confidencial e me pareceu na oportunidade que havia intenção clara de colocar o presidente da República numa situação difícil. Feliz ou infelizmente, o tiro foi no pé dele, porque a popularidade do presidente cresceu naquela época pela sua maneira de ser, pela sua sinceridade, o próprio palavreado, que muitas vezes é condenado por ser pesado, mas é o jeito dele e a gente precisa de gente autêntica na política. Nós não podemos ter políticos que constantemente medem cada palavra que dizem e muitas vezes essas palavras não são verdadeiras. Eu acho que, nesse aspecto, eu acho que nós podemos evoluir um pouco, nós podemos ter alguma evolução em termos de buscar os limites constitucionais. Isso tem sido falado por muita gente, que o Supremo tem extrapolado os limites previstos na Constituição. Tenho certeza que pode ser involuntário, mas pelo cabedal que todos eles têm, pelo notório saber jurídico que devem possuir até por determinação constitucional. Eu acho que eles precisam dar um pouco mais de atenção a esses limites. Branca Nunes. General, em entrevista ao Oeste, na véspera da prisão, o ex-deputado Roberto Jefferson afirmou que o presidente poderia recorrer ao artigo 142 da Constituição, por exemplo. Eu queria saber se existe a possibilidade de intervenção das Forças Armadas na política nacional. Branca, eu, sinceramente, na situação atual, não acredito que vá haver intervenção das Forças Armadas. Estão acontecendo provocações de uma parte e de outra parte. Isso não é aconselhável, uma vez que isso cria um clima tenso entre dois poderes e entra ainda o legislativo como mais um complicador aí nessa relação. Então, eu acho muito importante que nós busquemos um ponto de equilíbrio e que nós tenhamos a preocupação de não cometer excessos, né? Nenhum dos poderes. E acho que, para a opinião pública, pelo que ela tem se manifestado, há uma certa concordância sobre esse papel do judiciário que tem colocado as coisas numa tensão ainda maior. Mas não acredito em intervenção no momento. Essa intervenção poderia acontecer num caso muito grave. Discordo até das considerações que fazem sobre 142, acho que o artigo é bastante claro, basta ler com imparcialidade, mas não acredito que ele venha a ser empregado na situação atual e espero que não seja empregado, que não precise ser empregado jamais. Cristina Grêmio. General, boa noite, prazer conversar com o senhor. Queria continuar nesse assunto, porque é um assunto que ainda está na boca do povo, digamos assim. Sempre surgem esses pedidos para que o presidente acione o artigo 142, toda vez que algum ministro do Supremo extrapola ali as suas funções, intervém em outros poderes ou tem algum ato que vai contra o que está escrito na Constituição e, infelizmente, isso tem sido muito recorrente. O senhor disse aí que não acredita que esse artigo 142 venha a ser utilizado, mas que ele existe lá de forma clara, dando às Forças Armadas uma espécie de poder moderador. Se fosse necessário o uso desse artigo, é claro para os militares de que forma ele seria utilizado, porque para a população isso não é. É uma dúvida sempre muito grande, as pessoas falam muito, mas ninguém sabe muito bem como as Forças Armadas fariam alguma interferência se fosse necessário. Olha, eu sinceramente
não acredito que se tenha um planejamento anterior quanto a isso. Nós temos participado de algumas intervenções, Cristina, que são por razões diferentes e que tem que ser um planejamento realizado de acordo com a situação. Então, o artigo 142, ele não diz quando é exatamente que as Forças Armadas devem intervir, mas colocam que é uma intervenção que acontece por necessidade de manter a tranquilidade no país. E pode acontecer em qualquer lugar. Então, não há um planejamento anterior, nós teríamos que ter muitos planejamentos para conseguir, num país desse tamanho, ter situações criadas para todas as ocasiões. Mas o que parece é que o ideal é que isso não venha a ser utilizado, porque, sem dúvida, é um artigo que coloca as Forças Armadas como... Muita gente diz que não é esse poder moderador. Agora, recentemente, o ministro Fux disse textualmente que não acha que seja um poder moderador. Mas, para muita gente, é um poder moderador. Já começa daí a divergência em relação a esse emprego das Forças Armadas. Então, o que a gente tem que torcer para que ele não precise ser empregado, porque será um emprego inédito e com todas as circunstâncias desse ineditismo. Então, eu acho que nós temos que torcer e buscar equilíbrio, buscar bom senso, para não precisar utilizar o 142. Fábio Zanin. Boa noite, general. Eu vou ter que continuar nesse tema porque não ficou claro para mim ainda. O senhor acredita que o 142 seja um poder moderador ou não? E o senhor, quando diz que o ideal é que ele não precise ser usado, o senhor está admitindo a hipótese de que ele poderá ser usado em alguma circunstância? Bom, se ele existe no texto constitucional, é sinal que ele pode ser usado, senão não estava na Constituição, né? Se ele não fosse para ser usado, a Assembleia, a nossa Constituinte que escreveu a Constituição Federal, ela tem que ser chamada e perguntar, vem cá, por que vocês colocaram isso aqui? Que a intenção clara parece ser essa. Quanto a ser poder moderador, isso é muito discutível. Existe uma parte dos juristas que acham que é poder moderador. Nós tivemos recentemente a posição do presidente do Supremo Tribunal Federal dizendo que não é poder moderador. Então, de acordo com a ocasião que isso vier a acontecer, e tomara que não aconteça, eu insisto, nós temos que verificar qual será a atitude desse poder moderador, uma vez que o nome está dizendo, poder moderador é para moderar uma situação de crise e que os poderes têm que retomar a sua posição no cenário nacional e serem devidamente limitados e respeitados entre eles, né? Eles têm que manter o respeito entre eles e se limitar às suas atribuições constitucionais. Vitor Brown. General, e havendo esse acionamento, para manter o tema que os colegas trouxeram, na hipótese de haver esse acionamento do artigo 142, qual seria a posição das Forças Armadas na leitura do senhor? Isso teria adesão das tropas? Isso é muito difícil de caracterizar isso. O que existe de concreto, que está escrito na Constituição Federal, é que o presidente é comandante supremo das Forças Armadas. A partir daí, nós vamos chegar a conclusões se as Forças Armadas cumprirão ou não essa determinação constitucional. Eu acho que a gente tem que tratar a Constituição como um livro de orientação que merece ser seguido e, desde que não haja mudança, ele tem que ser considerado, né? Não tem que ficar ao sabor de interpretações. As interpretações são válidas do ponto de vista jurídico, mas elas não podem ser jogadas, agora vamos pensar assim, agora vamos pensar assado, de acordo com o convencimento e a ideologia de quem analisa. Então, o que está escrito é isso, né? Que o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Se chegar a uma situação que decida, estando no poder, empregar as Forças Armadas, o que se espera é que as Forças Armadas cumpram as ordens do presidente da República. E o pessoal só imagina em golpe, tomada do poder. Nós temos outras situações que exigem a intervenção das Forças Armadas
ninguém caracteriza como poder moderador, nada disso, mas nós já tivemos sublevações de polícias militares, nós já tivemos necessidade de garantia da lei e da ordem em áreas enormes, como aconteceu na Amazônia recentemente, onde esse poder moderador é exercido, né? Então, não há nenhuma estranheza nisso aí, não. Isso aí está perfeitamente dentro das missões das Forças Armadas. General, existe alguma semelhança entre uma intervenção desse tipo do Exército, no artigo 142, né? Com alguma semelhança entre isso e a missão da ONU que o senhor comandou no Haiti, o papel desempenhado pela missão lá no Haiti? Olha, Augusto, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas realmente há uma semelhança, porque no caso, por exemplo, o Haiti não dispunha de forças armadas. Os próprios Estados Unidos, no final de uma das missões, ele extinguiu as Forças Armadas haitianas. Então, esse possível poder moderador não existia. Então, quando o governo do presidente Aristide entrou numa crise praticamente insolúvel e o Haiti estava caminhando celeremente para uma guerra civil de consequências imprevisíveis, a ONU decidiu primeiro empregar uma força de intervenção, onde empregou os marines norte-americanos, um contingente chileno, um contingente francês e uma aviação canadense, aviação de helicópteros canadense. E conseguiu segurar esse movimento inicial e não deixou que fosse deflagrada uma guerra civil muito ativa, quer dizer, foi de pequenas proporções a guerra civil. Mas tinha o problema dos ex-militares, que poderiam participar dessa guerra civil, estavam armados. Isso é outra coisa interessante, as Forças Armadas haitianas, quando foram dissolvidas, os seus integrantes levaram para casa o armamento que possuíam. Então, na hora que resolveram se rebelar contra o presidente Aristide, eles tinham esse armamento com eles. Então, não era uma força desarmada. Foi o primeiro problema sério que nós tivemos que enfrentar, foi procurar neutralizar os ex-militares. E conseguimos, graças a Deus, em pouco tempo chegamos a uma situação onde ficou comprovada o melhor equipamento, o melhor preparo, a nossa consideração para com os ex-militares haitianos. Tivemos alguns conflitos, a libertação de 2 delegacias, com morte de soldados da Força de Paz, mas chegamos num acordo que os militares depuseram as armas e resolveram viver pacificamente no Haiti. Então aí nós passamos a combater as gangues. Foi bom porque era menos um problema a pacificação das ex-forças armadas. Mas, na verdade, essa falta de um poder moderador, na maioria das vezes, chegou a essa conclusão pela ONU. Eu preciso de uma força de paz que leve ao país essa tranquilidade, pacifique os lados que existirem e poder progredir em alguma direção que seja factível. Isso, por exemplo, aconteceu muitas vezes com a Força de Paz atuando desarmada. No caso do Haiti, não. A Força de Paz atuou pelo capítulo 7 do regulamento lá das Nações Unidas, e o capítulo 7 é para Força Armada. Tem direito de fazer uma série de intervenções que não são permitidas no capítulo 6º. Então, foi uma situação especial onde se admitia que existissem confrontos para chegar à situação de paz. Branca. General, as Forças Armadas, elas estariam preparadas materialmente para cumprir o artigo 142? Num país do tamanho do Brasil, né? Olha, Branca, eu acredito que sim, porque as Forças Armadas, até hoje, elas cumpriram todas as missões que lhes foram destinadas e tem uma preparação muito boa. Preparação essa que foi demonstrada já em várias ocasiões. Nós já participamos de várias missões de paz de características completamente diferentes. Participamos da Segunda Guerra Mundial, em outra época,
mas as Forças Armadas nunca deixaram de ser adestradas. Quanto ao material que as Forças Armadas dispõem, ele é um material, logicamente, para enfrentar uma grande potência, nós vamos ter uma séria desvantagem. Mas para atuar na garantia da lei e da ordem, é um material perfeitamente compatível. General, o senhor mencionou agora há pouco o ex-ministro do STF, Celso de Mello, e eu lembrei que na semana passada um outro pedido envolvendo o então ministro Celso de Mello, saiu uma decisão em relação a um fato que envolveu o seu nome. O então ministro Celso de Mello tinha anunciado que poderia pedir a apreensão do celular do presidente da República. Isso foi em maio do ano passado. O senhor deu uma declaração que foi considerada meio polêmica na época, dizendo que isso poderia provocar uma enorme instabilidade entre os poderes, né, com o Poder Judiciário, o que foi considerado falta de ética. O deputado Ivan Valente, do PSOL, entrou com um processo no Conselho de Ética e pediu que o senhor fosse julgado por conta disso. E na semana passada saiu a decisão, o senhor foi absolvido. Como é que o senhor acompanhou esse processo e recebeu essa notícia do arquivamento? Bom, primeiro eu recebi estupefato a decisão do ministro Celso de Mello, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal decidir aprisionar o celular do presidente da República, ele perdeu um pouco a noção, né, da sua capacidade e do que significa o presidente da República para o país. É a maior autoridade eleita do país. Então, na verdade, eu fiquei completamente atônito com aquela decisão e cheguei à conclusão que, como ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, a segurança institucional estava seriamente ameaçada. Foi isso que eu coloquei na nota que eu fiz. Não houve nenhuma malcriação, nada. Apenas eu disse o seguinte: se apoderar do celular do presidente da República é uma atitude extrema que não tinha uma justificativa plausível e que só podia ser para gerar insegurança institucional e agravar a relação entre os dois poderes. Eu resolvi assumir a responsabilidade de responder àquela insinuação de que iriam se apoderar do celular do presidente da República. Mas, não vou comentar sobre o deputado Ivan Valente, porque ele tem uma boa parte do seu gabinete trabalha exclusivamente para atacar o governo. Então, faz parte da sua atuação. Mas, general, sem querer colocar o senhor numa situação delicada aí, o senhor não vê nenhum paralelo entre o que aconteceu naquele momento com esse pedido do ministro Celso de Mello, com essa ameaça do ministro Celso de Mello de que o celular do presidente poderia ser apreendido, e as atuais notícias crime contra o presidente por parte de outros ministros? Realmente, ele poderia ter evitado essa situação. É uma situação perfeitamente contornável, porque não havia nada que justificasse a apreensão do celular do presidente. Me pareceu uma atitude extrema e o caso não era de uma atitude extrema. Ele já tinha tomado uma decisão um pouco exacerbada quando ele levou ao conhecimento público uma reunião ministerial que é normalmente confidencial. Ele levou ao conhecimento público expondo todos os ministros. Ninguém estava esperando que aquela reunião fosse gravada e ele fez questão de jogar isso no ventilador para colocar os ministros numa situação difícil. E colocou alguns ministros na parede. Só que, no final das contas, o resultado acabou sendo favorável ao presidente da República pela autenticidade da reunião e porque as pessoas entenderam que as reuniões ministeriais, primeiro que não são normalmente com aquela intensidade, com aquele rigor, nem com aquele palavreado, são reuniões altamente cordiais, amigas, as conversas são sempre buscando o Brasil e as declarações do presidente nessa oportunidade mostraram ao povo brasileiro que ele pensa primeiro no Brasil, pensa nos brasileiros. O palavreado dele pode não ser absolutamente freirístico,
né? Vamos usar um termo que não existe, não é um palavreado de freira, mas é um palavreado que é o dele. Ele foi eleito com 50 e poucos milhões de votos para ser autêntico. Ele é autêntico quando precisa. Então, essa decisão já foi uma decisão bastante arriscada, porque poderia acontecer da presidência dizer não tem a fita, nós jogamos fora a fita, e aí? Vai fazer o quê? Então, são coisas que é preciso que as decisões, antes de serem tomadas, sejam pensadas para evitar atritos desse porte. E tem que ser imparciais, tem que ser decisões. O próprio ministro Celso de Mello já havia dado declarações sobre o presidente da República que poderiam gerar até uma arguição de suspeição. Vitor. Por favor, Fábio. Tá, obrigado. Eu queria mudar um pouco de assunto, general. Fazer uma referência a quando o senhor fez aquela paródia da musiquinha Se Gritar Pega Ladrão, Não Fica Um, Meu Irmão. O senhor cantou Se Gritar Pega o Centrão, Não Fica Um, Meu Irmão. Isso foi durante a campanha de 2018, ficou famosa essa musiquinha. O senhor agora está num governo que está cheio de ministros do Centrão. Vou citar alguns: Ciro Nogueira, da Casa Civil, Flávia Arruda, da Articulação Política, Fábio Faria, João Roma e tantos outros. Queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor já teve a oportunidade de se explicar para esses ministros e até se desculpar com esses ministros? E pergunto também se o senhor se arrepende daquela musiquinha, se o senhor mudou de ideia. Olha, não me arrependo. Estão trazendo esse assunto para uma época completamente diferente. A musiquinha aconteceu na campanha presidencial, durante uma convenção no Rio de Janeiro, onde a propaganda do presidente da República tinha que acontecer, era livre, precisava enfrentar os adversários na medida do possível, e eu aproveitei um pensamento de muitos jornalistas e não tenho nenhuma intenção de ser Zeca Pagodinho, estou muito longe disso, mas eu estou quase gravando um CD, porque o pessoal está tão apaixonado por aquela bobagem que é uma coisa boba, uma coisa absolutamente eventual, e transformaram isso num cavalo de batalha. O presidente tem todo o direito de buscar a governabilidade, e os políticos que ele tem procurado trazer para o governo e dos quais ele se aproximou são políticos que podem dar a ele essa governabilidade. Não adianta ele sair brigando com todo mundo e não governar, não conseguir fazer passar nem briga de galo, como aconteceu com o Jânio Quadros. O Jânio Quadros, um dos motivos da renúncia dele foi que ele não conseguia passar nada no Congresso, nem briga de galo, nem o slack dos funcionários públicos, né? Então chegou um ponto que ele falou que eu vou renunciar, e previu outra coisa, não aconteceu, ele acabou quebrando a cara. Então eu acho que essa negociação, esse relacionamento do governo com o Congresso, ele é fundamental, e não é pela escolha de nomes que vai se caracterizar um determinado setor do Congresso. Isso aí foi batizado na época, nós estamos já 3 anos depois, é outra situação. Os políticos, muitos políticos na época de centro foram mudados, não foram eleitos. Então isso aí é mais do que normal dentro da política, não é uma novidade, nem uma excentricidade, isso aí está tudo dentro desse grande ambiente político onde essas negociações são costumeiras. O senhor cantaria de novo essa musiquinha, general? Na eleição do ano que vem? Não interessa cantar. Essa musiquinha foi cantada aproveitando a oportunidade de uma convenção onde as colocações eram feitas na busca de votos. Coloquei sem nenhuma... E na época coloquei sem intenção de ofender ninguém. Por isso eu não pedi desculpa a ninguém. Eu acho que não é o caso de pedir desculpa. Mas a opinião do senhor sobre o Centrão mudou, general? Não, é preciso que a gente tenha uma opinião individualizada. É difícil a gente fazer uma opinião que seja vamos dizer que alcance todos os parlamentares, ou alcance um grande grupo de parlamentares. A minha opinião hoje do Centrão se é que existe essa conotação de centrão, o Brasil precisa de uma política de centro. Não pode ser uma política radical de direita, muito menos radical de esquerda. Então,
existir um grupo de políticos que sejam de centro é importante para a política brasileira, importante para esse equilíbrio no poder. Vitor. Mas, general, o senhor disse que é um momento diferente, mas o próprio presidente Bolsonaro concedeu uma entrevista recentemente comentando justamente a nomeação do senador Ciro Nogueira para ministro da Casa Civil. E o próprio presidente Bolsonaro disse que, na verdade, ele é do Centrão e que ele sempre foi do Centrão, que ele sempre integrou esses partidos. O senhor não vê nisso uma contradição entre o que era o discurso de campanha, o discurso que o senhor vocalizou quando cantou aquela paródia e o que se tornou a realidade nesse momento atual do governo, ministro? Esse carimbo de Centrão ficou, mas não quer dizer que todos eles tenham aspectos negativos. Tem muitos que são, a maioria, deve ser gente que está preocupada com o futuro do Brasil. E é preciso, a aliança é necessária, ou então você não governa. Isso é evidente. O ministro Ciro Nogueira eu não o conhecia. É um homem extremamente equilibrado. O discurso de posse dele foi uma ode à moderação, ele pregou a moderação, disse que estava aqui para ser um moderador. Então, a personalidade dele de político é uma personalidade necessária dentro do quadro político brasileiro, principalmente hoje. E eu tenho tido um relacionamento muito bom com o ministro Ciro Nogueira. Então, isso aí acontece, não é uma coisa que é a primeira vez que acontece, não. Inclusive, os políticos estão acostumados a esse tipo de atitude. Eu estou muito menos acostumado, pelo fato de ter sido militar há 45 anos, eu tenho muito menos flexibilidade do que eles. Então, eles são flexíveis nesse aspecto e fazem muito bem o selo. Nós precisamos de políticos flexíveis que sejam capazes de mudar a sua posição de acordo com a necessidade do país. E o senhor considera o presidente Bolsonaro, então, um político flexível, general? Olha, pelo que a imprensa que é contra ele coloca, ele não tem nenhuma flexibilidade. Mas, na opinião daqueles que estão do lado dele, trabalhando com ele, quem não tem flexibilidade é a imprensa, porque uma boa parte da imprensa só publica coisa ruim. Eu às vezes, abro alguns desses jornais de radical oposição ao governo, fico impressionado como eles conseguem esconder tudo de bom. O governo Bolsonaro tem feito muita coisa. E existem órgãos de imprensa que anunciam coisas que não interessam. As coisas boas jamais são anunciadas. E um dos exemplos é uma vez que o presidente saiu lá em Guarujá, de lancha lá, e mergulhou e um jornal botou na manchete: presidente mergulha em Guarujá sem máscara. Pô, o cara quer que o presidente mergulhe de máscara? Então, as coisas assim, radicais ao extremo, não levam a nada, porque vão corrompendo as opiniões, vão colocando as pessoas num cipoal de contradições. Isso não é bom, não. Eu gostaria de uma imprensa mais imparcial, pelo menos uma grande parte dela imparcial, como sempre foi, né? A imprensa brasileira sempre foi, já sempre teve os dois lados. E hoje, a imprensa brasileira, boa parte dela, a parte maior, a grande maioria da imprensa brasileira é absolutamente parcial. Não é o apego à notícia, é o apego a massacrar o presidente da República. Como se houvesse um complô. Não interessa, vamos massacrar o presidente da República, que esse é o nosso objetivo. A gente tem percebido isso na imprensa. General, o que o senhor acha, por exemplo, que a imprensa deveria ter noticiado que aconteceu algo que tenha sido feito pelo governo e que o senhor esperaria ver, né, na manchete ou na primeira página? E também qual é a sua avaliação do governo Bolsonaro até agora que estamos completando 2 anos e meio, né? Já passamos de 2 anos e meio. Olha, Augusto, eu acho que uma das coisas fundamentais, eu vou ter que ser breve porque o governo fez muita coisa, então eu vou ser muito breve. Por exemplo, o avanço do agronegócio. O agronegócio hoje é uma parte fundamental do PIB brasileiro. Teve um avanço tecnológico em que há uma redução da área plantada e uma evolução enorme no quantitativo do que é produzido. Isso é uma coisa sensacional. Hoje o Brasil
ele alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. É um dos responsáveis pela segurança alimentar de alguns países. E isso se deve muito ao governo Bolsonaro, que superou vários obstáculos e conseguiu manter esse crescimento durante a pandemia. O Brasil tem vários recordes a serem batidos no agronegócio. Mesmo com a geada, que vai ser muito prejudicial, nós vamos bater recordes que ninguém esperava nos números do agronegócio desse ano. O presidente tem levado ao Nordeste obras, e não é só obras de infraestrutura, depois eu vou falar da infraestrutura, mas tem levado ao Nordeste obras fundamentais. Já entregou inúmeras casas do programa Minha Casa Minha Vida. Não tem problema o nome do programa ter vindo de outro governo, não tem problema muitas obras terem sido abandonadas pelos outros governos. Ele não faz questão de, não tem nenhuma restrição a terminar uma obra começada com dinheiro público. E que ele não é porque outro governo que começou que ele não vai terminar. Transposição de São Francisco é uma obra essencial para o Nordeste. Não dá mais para se admitir, no século XXI, nós vemos aquela cena do velhinho no Nordeste, com o seu bodezinho do lado morrendo de sede, e ele abandonado no meio de uma plantação ressecada, porque não tem água. No século XXI, isso é inconcebível. Então, tem que se terminar a transposição de São Francisco. Isso tem sido buscado ardentemente por esse governo. E muita gente que nunca viu água na torneira, está vendo água na torneira no Nordeste. Criou-se um programa de pipa no Nordeste, que muitos viram isso aí uma forma de ganhar dinheiro. Comprar 2, 3 caminhões pipa e abastecer. Na hora que dificultava a chegada de água no Nordeste, o camarada vivia de abastecer. Ora, isso não se pode justificar em 2021. É inadmissível. A série de obras que são feitas pela infraestrutura do ministro Tarcísio é sensacional. É uma série de obras que são indispensáveis para o país. Ele está retomando a malha ferroviária e não se vê uma notícia no jornal. Já fez algumas concessões altamente compensadoras para o Brasil. Então, isso não é noticiado. Não é noticiado, por exemplo, o lucro que as estatais estão causando. Eu vi críticas, até hoje mesmo, comparando, fazendo umas citações do Paulo Guedes com o presidente sobre privatização, não sei o quê. Claro, o presidente não é um liberal do nível do Paulo Guedes. Então é natural que eles discordem em alguns pontos de vista de privatiza, não privatiza. Isso é muito bom para o país que isso seja discutido, amplamente discutido. E o Paulo Guedes é um liberal, vamos dizer aqui, entre aspas, radical. Por ele liberava tudo. Mas as nossas estatais, que não foram pouco, eu vou falar furtadas, né? Não foram pouco furtadas nos últimos governos, não. Foram muito furtados, muito. Então, Itaipu, por exemplo, que estava ali no limite de começar a dar prejuízo, financiava algumas coisas que não tinha a menor justificativa, e hoje em dia, simplesmente investiu 2 bilhões e 500 milhões no ano passado. Naquela área toda ali do Paraná, Itaipu favoreceu todos os municípios daquela área. E graças a Itaipu se estendeu a pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, se está construindo mais 2 pontes para a Argentina, pontes que serão muito favoráveis à nossa troca comercial com a Argentina. Então, isso aí é que ninguém... Correios estava dando prejuízo, e muito prejuízo. A falência dos fundos de pensão é uma coisa seríssima. Os fundos de pensão estão sendo recuperados. Então, são coisas que merecem notícias e que não são jamais anunciadas nem pensadas pela imprensa. Ignora, simplesmente isso tem que ser ignorado, porque senão vai favorecer o governo Bolsonaro. General, eu queria voltar só um pouquinho ao assunto anterior, que a gente teve a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, do deputado Daniel Silveira e agora do ex-deputado Roberto Jefferson, que é presidente de um partido. Qual é o caminho, qual é a solução para que a situação não piore, então, na opinião do senhor? Acho que a primeira coisa é respeitar as leis.
Se o camarada se exceder na expressão, né, ele viola a liberdade de expressão. Tem um corpo jurídico que está perfeitamente preparado para ir para cima desse sujeito e colocá-lo na cadeia. Se for por causa disso, eu, por exemplo, já fui ofendido e uma das ofensas é extremamente grave e é maledicente e é lamentável, é dizer que eu fui genocida no Haiti. Isso é uma mentira deslavada. E eu já apresentei a quem apresenta contra mim essa denúncia o ofício do Kofi Annan pedindo a minha permanência no comando eu já estava lá 1 ano e 4 meses, já tinha estourado 4 meses do meu contrato, e o Kofi Annan pediu ao Ministério da Defesa do Brasil que me mantivesse no comando da Força de Paz. E por uma razão, principalmente porque eu precisava voltar ao Brasil, que não conhecia nem meu último neto, e achava que a missão deveria ser renovada a cada ano, foi por isso que eu saí. Eu vou ao Haiti a qualquer hora, ando dentro de Cité Soleil e duvido que eu tenha qualquer ofensa do povo haitiano. E fui ofendido. E não acontece nada com ninguém. Então, é o tal negócio. A liberdade de expressão, ela é um dos trunfos da democracia. O que não pode é ter liberdade de expressão para uns e não ter para outros. Então, se para pegar por liberdade de expressão, eu já vi gente aqui pregar revolta armada, já vi gente pregar invasão de fazendas, e não acontece nada. Sai dali com ar de vitorioso, como se nada tivesse acontecido. Então, o que é preciso é esse equilíbrio. Então, não pode ter conotação ideológica na cúpula dos poderes, não pode ter conotação ideológica, que é difícil para controlar isso aí. Então, são determinadas coisas que a gente tem que ser muito leal ao que está escrito no papel, que tem na lei. Então, prender o jornalista Eustáquio, prender o deputado Daniel, tinha que ser, tá bem, quer prender? Deputado Daniel tem imunidade parlamentar, tem que ser respeitado. Para ele ser preso, precisa passar no código de ética, não sei o quê. Então, mas e quando o próprio... quando é quem deveria defender a Constituição que não está cumprindo a Constituição? Que se pula dentro da lei. O que não pode é ter uma prisão monocrática, porque o camarada achou que aquilo ali tem que ser punido. Mas por que não punir os outros? Porque os outros, eles estão cumprindo a lei. E nesse aí, resolveram se ofender e prender o camarada. Não está dentro do que está previsto na lei. Então, o que tem que fazer é o que está previsto na lei, tem que cumprir a lei. É só isso, é cumprir a lei. Se tiver que prender o cara 10 anos, prenda depois de julgá-lo. 10 anos de prisão. Pronto. General... As coisas têm acontecido aí, tem acontecido barbaridades, né? É só pensar no Paraná. General, tem uma... A última pergunta do primeiro bloco. Perfeito, é rápida a minha. General, há uma questão que ficou no ar desde a derrota do voto impresso na Câmara na semana passada, que é se o presidente Bolsonaro vai respeitar uma eventual derrota no ano que vem nesse sistema eletrônico que nós temos atualmente. Queria que o senhor perguntar para o senhor isso, então. Bolsonaro, caso perca a eleição do ano que vem, nessa hipótese, vai respeitar o resultado? Ele já disse que se o voto for absolutamente confiável, que ele diz adeus e vai embora. Vamos falar, Augusto, já que esse é o último, vamos deixar para falar. Do primeiro bloco. Mas vamos deixar para falar sobre voto impresso no segundo bloco, que eu vou me estender um pouquinho mais. Perfeito. Então agora o senhor interrompe o... Eu tenho certeza que ele vai cumprir. Perfeito. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Depois de vencer seus concorrentes nos comparativos de qualidade e tecnologia e atingir um expressivo número de 20 mil compradores 100% satisfeitos, o Tigo 5X Turbo concorre ao mais importante prêmio que um carro e seus compradores podem receber: o prêmio de SUV mais valorizado do mercado, no mais importante estudo realizado no Brasil. 7 horas em ponto. Repita. 7 horas. O jornal que faz história no Brasil chega agora à sua TV. Jornal da Manhã. De segunda a sexta também no History Channel, das 7 às 9 da manhã.
Para tudo! Terça-feira é dia de clássico Choque Rei pela Copa Libertadores. E aqui na Jovem Pan você não vai perder nenhum detalhe. Uma das grandes rivalidades da América, Palmeiras e São Paulo se enfrentam às 21h30 pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Você acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e Panflix. Palmeiras e São Paulo, fica o convite para você. Vem com a gente! Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos app News Jovem Pan. É grátis. Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta com o segundo e último bloco da entrevista com o general Augusto Heleno. General, o senhor falava no final do primeiro bloco que gostaria de tratar da questão da urna eletrônica, né, e do voto auditável. Como é que o senhor recebeu, não a derrota, né, porque a maioria dos deputados aprovou. Como é que o senhor recebeu a impossibilidade de se conseguir a maioria necessária para a adoção do voto impresso auditável? Olha, Augusto, eu até agora não entendi por que o ministro Barroso se apegou tanto a essa tese de não aceitar o melhoramento da urna. Alguns alegam que o presidente não apresentou provas. O próprio Alexandre Garcia, no dia seguinte, fez um comentário muito interessante, que muitas vezes na justiça a soma dos indícios constitui prova. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque é muito complicado. Mas eu não entendi até agora por que o ministro Barroso não abre mão das suas convicções e permite que haja melhoramentos na urna. Ele, inclusive, foi incoerente, porque essa semana ele falou em melhoramentos na urna, né? Em aceitar melhoramentos na urna. Eu dou o exemplo do VAR no futebol, né? Quando o VAR apareceu no futebol, todo mundo meteu o pau. Porque o VAR leva muito tempo para decidir, porque o futebol perde a graça, porque é um absurdo, porque o VAR... Hoje, os torcedores que são assíduos no futebol chegaram à conclusão que a maioria dos campeonatos, a maioria dos torneios de futebol, sejam eles Copa do Mundo, seja ele campeonato infantil, foram decididos e não houve nenhum dolo nisso aí, não houve nada que fosse planejado para acontecer, nenhum juiz foi comprado, mas é óbvio que um campo do tamanho do campo de futebol é muito difícil que um homem somente na arbitragem seja capaz de ver todos os detalhes. Então hoje, quem gosta de futebol está convencido que o VAR é um instrumento altamente necessário para valorizar quem é realmente campeão. Não é quem faz gol de mão, não é quem faz gol chutando o beck, não é quem bota a mão na bola. Então, é esse critério que valoriza o verdadeiro vencedor. E isso tem que acontecer na urna eletrônica. O povo tem que estar convencido que quem ganhou é realmente o vencedor. Por que não aperfeiçoar o sistema? Por que achar que um sistema que começou em 1984 estaria válido até hoje, sem nenhuma modificação? Tem alguma coisa que não é inexplicável, esse apego a essa circunstância do tem que continuar a mesma coisa que eu quero que continue. Não tem lógica. É um pedido que até já fizeram pesquisas e o povo brasileiro se manifestou a favor de aperfeiçoar o sistema. O nosso sistema é bom. Pois não. O ministro não tinha tanto apego à urna eletrônica, não. Ele ficou mais apegado quando o presidente Bolsonaro propôs a mudança, né? Exatamente.
Isso aí mostra um partidarismo que não deve acontecer nesse nível. Nesse nível, os julgamentos têm que ser absolutamente imparciais. Então, vamos analisar. É bom aperfeiçoar a urna? É bom. Custa dinheiro? Custa, mas o governo já se comprometeu a pagar. Então, por que não fazer o aperfeiçoamento? Por que não dar aos votantes a tranquilidade? Não, o que eu estou votando vai acontecer na realidade, vai para o resultado do meu voto. Então, eu não entendo muito o porquê desse apego desenfreado a não mexer no sistema atual. Eu, sinceramente, até hoje não entendi. Cris. General, eu queria insistir um pouquinho mais nessa questão, também acho que ela precisa ser um pouco mais aprofundada, porque algumas palavras que o senhor mesmo coloca aí voltam ao início do programa, ao que a gente falava dos ministros do STF estarem extrapolando suas funções e desrespeitando a Constituição. Quando o senhor fala ali que eles, de certa forma, estavam promovendo um ativismo judicial, não foi esse termo, mas é o termo que se usa hoje em dia, eles foram pessoalmente ao Congresso se reunir com líderes partidários e aquilo provocou a reviravolta na votação. Era uma votação já garantida ali na comissão especial, foram trocados os integrantes da comissão por deputados que eram contra o voto auditável e a gente viu tudo o que aconteceu depois. Não seria mais um indício, não é que eu quero insistir de novo na história do artigo 142, mas a gente vê esse questionamento nas ruas. Não é mais um indício de que está havendo uma falta de moderação no Brasil, em que um poder, especificamente o judiciário, está com muita força, enquanto que os outros estão sendo subjugados? Olha, Cristina, eu acho que isso é óbvio, né? Eu acho que isso aí é gritante. E realmente, nesse caso, eu nem penso em 142, mas eu penso que uma intervenção de um ministro que vai conversar com líderes partidários em prol da sua ideia e acaba provocando essa troca que aconteceu entre gente que acreditava que merecia o voto impresso e gente que não acreditava, obviamente ele teve uma interferência no judiciário que não está de maneira nenhuma prevista em nada, em nenhum papel, em nenhum rascunho, em nada. Então é realmente isso que você falou, é uma interferência indevida num aspecto sério e que ficou caracterizada esse ativismo, né, do judiciário. Oi, general, mas no bloco anterior, inclusive, o senhor lembrou dessas declarações do presidente Jair Bolsonaro, que tem dito que, havendo eleições limpas, ele passa a faixa presidencial para quem quer que seja. Mas não havendo, aí não se sabe se terá eleições, não há certeza sobre se haverá eleições no ano que vem. E a gente sabe que na avaliação do presidente Bolsonaro, o sistema atual de votação não permite o que ele considera eleições limpas. Então, para ele, a eleição do ano que vem não seria limpa. Diante disso, não existe aí uma ameaça sendo feita pelo presidente? General, a gente não pode ler essas declarações como uma ameaça feita pelo presidente? Ele colocou a posição dele, dizendo, olha, se continuar do jeito que está, eu não considero esse voto confiável. Isso aí vai ser discutido ainda tem um espaço de tempo aí para ser discutido. Não é o caso de levar cada palavra a ferro e fogo, mas acho que isso merece ser bem discutido, bem explorado, e acho que nós devemos urgentemente procurar o equilíbrio nessa atitude dos poderes. Eu acho que isso aí é importante para o futuro do Brasil. Não adianta uma obsessão de derrubar o presidente da República. Isso aí, sem motivo, é muito difícil de ser aceito. Se houver motivo, tudo bem. Nós já tivemos 2 impeachments. Agora, sem motivo, é difícil aceitar. E esse complô contra o presidente da República está nitidamente armado. Isso é muito ruim para o Brasil. Para a própria maturidade política do Brasil, isso não deve acontecer. Nós devemos buscar a volta à normalidade democrática. Nós não estamos vivendo dentro de uma normalidade democrática. Tivemos vários atos que fogem a esse estamento constitucional, ao equilíbrio, ao bom senso. Nós temos pecado nesse aspecto. General, o senhor tem falado bastante nessa entrevista de equilíbrio, moderação, bom senso, serenar os ânimos.
Isso também não deveria partir do presidente Bolsonaro? No fim de semana, por exemplo, o presidente Bolsonaro disse que vai ao Senado pedir impeachment de 2 ministros do Supremo. Outro dia também xingou o ministro numa visita ali a Santa Catarina. Tem N exemplos do presidente Bolsonaro também indo para cima dos ministros. Também não deveria haver uma moderação por parte dele? Olha, Zanini, eu até podia concordar com você. Mas você imagina um homem que é pressionado, ofendido, ultrapassado em algumas decisões que vêm de fora e muitas vezes essas decisões atuando fora dessas 4 linhas, 24 horas por dia, ele sendo provocado, nitidamente provocado, exatamente para perder a paciência, se qualquer um de nós seria capaz de resistir bravamente, né? Sabendo, inclusive, que há uma conspiração quase para buscar afastar o presidente da República, coisa que nunca aconteceu no país. Os 2 processos de impeachment foram amadurecidos ao longo do tempo, foram devidamente considerados e agora resolveram. E outra coisa, nós precisamos descontaminar a política brasileira dessa história de impeachment. Isso não é normal num país democrático, onde os seus presidentes são eleitos pelo povo e começam a trabalhar para colocar um impeachment no camarada. Isso não é normal, né? Se não houver um bom senso nisso aí, nós vamos ter uma democracia um pouco esdrúxula. Me parece inadequado uma democracia viver planejando o impeachment do presidente. Vamos aceitar a alternância de poder e respeitar as decisões presidenciais. General, por falar em perseguição, o que o senhor está achando do desempenho da CPI da Covid, que foi também a primeira CPI que eu vi começar com o relatório pronto, né? O parecer do Renan Calheiros está pronto desde que ele começou a campanha para ser o relator. Como é que o senhor está vendo lá o desempenho desse pessoal? Essa sua colocação foi perfeita, né? Na primeira reunião da CPI, ela apresentou o relatório. E a partir daí ela passou a perseguir um relatório que estava pronto. E à medida que o tempo foi passando e não foi acontecendo o que eles previram, primeiro eles foram muito grosseiros com alguns dos depoentes. Isso já foi caracterizado, já teve depoente que entrou na justiça. Então isso aí foi muito desagradável. Principalmente das depoentes, né, general? Isso, das exatamente. Depoentes. E não vi, não sei porquê, não vi nenhum movimento feminista se indignar com isso aí, né? Então, exato. É impressionante como o politicamente correto, muitas vezes, ele é deturpado, né? E a gente não vê o politicamente correto reger todas as atitudes de determinados grupos. A partir daí, começaram a querer descobrir no governo Bolsonaro uma corrupção que não envolve um tostão. Não houve o gasto de R$1 na compra de vacina Covaxin. E resolveram provar que o governo tinha ganho dinheiro, alguém do governo, do primeiro escalão do governo, tinha ganho dinheiro com a venda da Covaxin. A Covaxin não foi comprada. Então, você não pode ter uma acusação de corrupção se não há dinheiro em jogo. Outra coisa que é muito estranho, eles têm falado sobre a compra de vacinas e que havia um empenho de 1 bilhão e não sei quantos milhões para comprar vacina. Eu acho que isso é um desconhecimento do que significa um empenho. Existem 3 etapas na despesa no serviço público. Eu não vou entrar em detalhe aqui porque não é o caso. Uma dessas etapas é o empenho. Eu posso ter um empenho, ele existir, e eu anular esse empenho de acordo com a minha vontade, que o produto não atendeu às minhas determinações. Então a vacina está dentro desse aspecto. Eu empenho porque eu quero que, se aquela vacina cumprir o que eu planejei comprar, isso está escrito, isso está perfeitamente determinado no contrato. Se não cumprir, eu anulo o empenho. É só isso, é um documento muito simples, anulação do empenho. Aí falam como se o empenho fosse
já o dinheiro na mão do camarada. E já houve uma comparação feita por um jornalista, uma comparação muito infeliz, que se alguns camaradas fossem flagrados fazendo um túnel para chegar ao cofre do Banco Central, eles não estariam planejando roubo. Olha a comparação, que coisa mais... Entendeu? Tem que ter muita imaginação para fazer esse tipo de comparação. Então, a ideia é sempre ser contra o governo. Não tem como ter corrupção se não há dinheiro envolvido. Isso é uma corrupção idiota. Eu não vou nem dizer aonde que pode acontecer essa corrupção, que eu vou ser malhado, mas não vou nem falar, né? É uma corrupção completamente idiota. General, o senhor falou que uma das atribuições da sua pasta seria também investigar, acompanhar eventuais desvios de estados e municípios dos recursos destinados à pandemia. O senhor pretende investigar estados e municípios também, já que a CPI da Covid não está investigando essa parte? Isso não é uma atribuição exclusiva nossa, do Gabinete de Segurança Institucional. Isso aí não é do Gabinete de Segurança Institucional, é do Sistema Brasileiro de Inteligência. É óbvio que desvios de numerário, desvio de dinheiro público é uma atividade criminosa. E se eu tiver indícios que isso está acontecendo, eu tenho o direito de colocar equipes de inteligência para investigar se isso realmente está acontecendo e se vale a pena que essa denúncia seja levada ao Ministério Público, que é ele que tem que cuidar disso. Não sou eu que vou cuidar, não sou eu que vou fazer acusações e vou processar alguém por isso. Mas levantar indícios, levar ao Ministério Público para que ele se aprofunde dessa investigação, isso é perfeitamente válido, né? Isso aí não tem nenhuma ilegalidade nisso aí, isso é perfeitamente válido. General, uma das atribuições da sua pasta é cuidar da segurança do presidente da República. Na campanha passada, em 2018, tivemos aquele episódio dramático da facada que quase matou o presidente Bolsonaro. Na campanha que se aproxima do ano que vem, que deve ser uma campanha, tudo indica, bastante tensa também, pergunto ao senhor o seguinte: primeiro, qual é o grau de preocupação do senhor com a segurança do presidente quando estiver em campanha, a possibilidade de mais um atentado como aquele? E segundo, se haverá alguma medida especial que o GSI esteja planejando para assegurar a segurança do presidente? A gente sabe que o presidente é um homem muito informal, digamos assim. Ele vai falar com as pessoas, ele anda no meio dos apoiadores e tudo mais. O que o senhor está pensando nessa área aí para a gente evitar ter novamente um problema como aquele? Zanini, eu vou confessar para você uma coisa. Eu prefiro não pensar, senão não vou dormir. Porque o presidente é muito imprudente. Ele dá uma sopa danada. E eu fico muito preocupado, né? Porque cabe a mim me justificar se acontecer alguma coisa. O episódio da facada, o GSI não estava ainda envolvido com a segurança presidencial. O GSI tem 80 anos de existência e é invicto. Ele nunca aconteceu um atentado ao presidente da República quando ele estava sendo segurado, entre aspas, pelo GSI. Mas lógico que eu tenho uma preocupação enorme, porque ele gosta de ir para a galera. E ir para a galera é sempre um risco, porque ele oferece condições para que aquele atentado da faca aconteça novamente. O meu pessoal é extremamente bem preparado, é extremamente dedicado, treina exaustivamente. Quando eles não estão em missão, eles estão treinando. Isso é um fator de segurança, é um fator de adestramento, de procedimento nas atividades. Mas, obviamente, a gente fica preocupado com o excesso de exposição. Mas eu não vou. Isso aí nos Estados Unidos, por exemplo, a segurança tem uma autoridade muito grande sobre os passos do presidente. Aqui é diferente, né? E no caso do presidente Bolsonaro, ele é rebelde, ele é irrequieto, ele é impetuoso. Então, a gente se acostumou com isso. Eu tenho realmente uma equipe altamente preparada. Eu não estou dizendo que não possa acontecer, mas
não é fácil acontecer, exatamente pelo grau de preparo da equipe e porque ao longo desse tempo que nós estamos acompanhando as atividades do presidente, a própria segurança já aprendeu muita coisa. Então, eu estou torcendo para que esse aprendizado continue a ser eficaz. Mas dado o clima de tensionamento que nós vivemos hoje no Brasil, né, dado todo esse ambiente que a gente tem discutido aqui, o senhor acha que está mais perigoso, vai ser uma campanha mais tensa a de 22 com relação a de 18, por exemplo? Eu não tenho dúvida quanto a isso, não. Independente dessa situação de maior tensão, menor tensão, naturalmente a exposição do presidente em algumas situações são realmente de alto risco, elas são preocupantes. Mas nós não vamos controlar os passos do presidente, nós vamos procurar cada vez mais sermos eficientes, sermos efetivos e quando nós podemos, eu converso com ele, presidente, isso aí está muito puxado, não sei o quê, evita fazer isso, que é muita sopa. Às vezes ele concorda, às vezes não concorda, e de vez em quando ele usa aquele termo famoso, né? E vamos lá, vamos em frente. Né? General, muita gente ainda insiste em comparar e enxergar no Exército, nas Forças Armadas, as mesmas Forças Armadas que existiam em 1964. Eu me espanto com isso, porque eu acho que o Exército mudou muito, mas quem entende disso é o senhor. Naquela época havia, por exemplo, os militares anfíbios. Né? Eles eram políticos, ocupavam cargos políticos, governo de Estado, por exemplo, e depois voltavam ao comando de tropas. Hoje não existe mais. Eu conheci o senhor quando o senhor comandava, há mais ou menos uns 15 anos, quando o senhor comandava o Exército na Amazônia, né? E falamos sobre isso. O senhor já me dizia naquela época que o perfil socioeconômico do Exército Brasileiro, do soldado brasileiro, também ia mudando. Não havia mais aquelas famílias, não há mais aquelas famílias de militares tradicionalíssimas, né, a nobreza militar que o Exército, hoje os oficiais têm origem mais humilde, digamos assim, são de famílias pobres, né, refletem esse caldeirão racial aí que é o Brasil. Como é que o senhor vê? Tem alguma semelhança entre o Exército de 64 e o que existe agora? Não, o Exército de 64, eu posso falar um pouquinho abalizadamente sobre isso, porque eu vivi a contra-revolução, como quiserem chamar, né? Eu vivi na minha casa. Minha casa, eu dormia num sofá, que tinha essa parte de baixo para colocar roupa de cama, e no sofá que eu dormia, essa parte da roupa de cama era de ina e granada. Tá? Ina é uma metralhadora, né? E granadas. Naquela época, esses movimentos eram muito mais frequentes, né? Nós tivemos Jacareacanga, nós tivemos Aragarças, nós tivemos várias revolta de sargento. E com a subida do Castelo Branco ao poder, a grande providência que o Castelo tomou, e isso vai ficar para a história do Brasil, foi despolitizar as Forças Armadas. Ele conseguiu fazer das Forças Armadas brasileiras forças não politizadas e completamente alheias ao partidarismo político. Isso continua hoje. As Forças Armadas brasileiras não têm partido político, elas são absolutamente apolíticas e têm certeza que não devem ser politizadas, não devem abraçar candidatos, não devem abraçar partidos. Elas são forças que trabalham dentro do que prevê a Constituição, defesa da pátria, atividade. E hoje são muito mais empregadas em atividades extracurriculares do que eram na época. Mas isso faz parte dessa evolução do Exército. O Exército hoje constrói muito mais, o Exército participa de distribuição de água no Nordeste, o Exército tem hospitais montados em navios na Amazônia da Marinha que percorrem praticamente todos os grandes rios da Amazônia, levando assistência para a população. O Exército trabalha em garantia da lei e da ordem,
tem uma série de missões que são típicas de polícias. Então, o Exército hoje é muito mais versátil, trabalha em missão de paz do que era antigamente. E há político, né? Graças a Deus, há político. Agora, são as críticas... Sim, alô? Oi, general, é a Cristina. Eu queria só seguir nessa linha aí do que o Augusto perguntou, mas porque os críticos do governo insistem que há muitos militares no governo e dizem que isso é um risco, isso seria um sinal de que os militares querem voltar ao poder naquele mesmo contexto de 64. Há sempre essa tentativa de trazer 1964 para o século XXI. E há, de fato, muito mais militar no governo do que em governos passados, por motivos óbvios. Nós temos um presidente que vem da carreira militar. Então, como combater esse discurso e essa argumentação de que os militares estão de novo tomando o poder e teriam intenção de continuar no poder? Isso aí não é verdade. Saíram algumas cifras no jornal que são cifras que foram mal orientadas por gente que não conhece da onde vêm esses números e acusaram que o governo hoje tem 6 mil militares no governo. Então, isto não é verdade. Nós temos aqui, no Gabinete de Segurança Institucional, cerca de 1.200 militares. E são funções de natureza militar. Aqui, o camarada pode ficar 6, 8 anos aqui. Não é comum, mas pode ficar. Outras funções são também exclusivas de militares. Então, nós não temos como reduzir esse efetivo, porque são funções de natureza militar. O Ministério da Defesa, ele é totalmente quase preenchido por militares. São funções cuja especificação no quadro de funções é destinada a militares de carreira. Além disso, nós tivemos 2.500, 2.800 militares desviados para o INSS, para poder trabalhar, para atualizar a situação do INSS. São militares que foram buscados na reserva para trabalharem nisso, mas não são militares da ativa, não são militares, são militares que já estavam na reserva e que tinham condições de ajudar na modernização do INSS. Então, na verdade, o que pode ter aumentado, e realmente deve ter aumentado, é que houve ocupação de cargos de natureza civil por militares da reserva. Por que muito mais militares da reserva nessa situação? Porque o militar da ativa está previsto em lei que, se ele for cumprir uma atividade civil e for da ativa, ele tem 2 anos para ficar nessa função. No final de 2 anos, ele vai escolher: ou eu continuo com a minha função de natureza civil e peço transferência para a reserva, ou eu volto para a carreira militar, eu volto para a minha atividade militar. Houve, naturalmente, mais ministros que têm origem militar. E aí, a Cristina está certa, a origem do Bolsonaro é militar. Ele trouxe alguns militares que ele conhecia do tempo dele de oficial do Exército. Mas nada demais. E o que é preciso que haja um entendimento da própria sociedade é que os militares passam um longo tempo da sua carreira estudando às custas do dinheiro público. Eu, por exemplo, estudei quase 20 anos da minha vida em colégios militares. Colégio militar, academia militar, curso de aperfeiçoamento de oficiais, mais 2 anos, curso de Estado-Maior do Exército, mais 2 anos, curso de estratégia, mais 1 ou 2 anos. Então, isso tudo somado vai talvez a 20 anos que eu tive o meu estudo patrocinado pelo dinheiro público. E eu posso devolver isso em experiência e conhecimento à nação. Então, o fato de aproveitarem militares em funções civis, depois de passarem para a reserva, é um ato meritório. Apenas eu estou usando alguém que eu preparei com dinheiro público para trabalhar pelo país. Há distorções, algumas, mas não é uma coisa séria. Pois não? Diga, Augusto. Diga, não. Não, eu ia perguntar justamente em cima disso que o senhor mencionava agora, general. O senhor pensaria na possibilidade de uma candidatura, de concorrer a um cargo eletivo no futuro? Por enquanto, não.
Nem a vice-presidente, de repente? Parece que está vaga essa cadeira para a campanha do ano que vem. Não, eu já tive essa chance. A minha história de candidatura a vice-presidente é interessante. Um dia eu conto para vocês. Pode contar agora. Contar agora, ministro? Somos todos ouvidos. Não. Agora não vale a pena. Vou tocar. É longa a Quer história. dar nem a introdução, general? Não dá nem introdução. Mas por que não, general? Por que o senhor não se candidataria? O que afasta o senhor de uma eleição, por exemplo? Não, eu acho que o presidente precisa... qualquer presidente precisa ter... Olha, quer ver os modelos que eu conheço assim, de vice-presidente? Um homem que ele parece que nasceu para ser vice-presidente da República. Vice-presidente da República, Marco Maciel, né? Era um homem assim, incontestável. Outro que foi um exemplo assim, de postura como vice-presidente foi o próprio José Alencar, né? Ele foi absolutamente... Ele cumpriu tudo que está escrito nos mandamentos do vice-presidente. Eu não sei se eu tenho essa... E o general Mourão? Não, o general Mourão é um homem que eu tenho amizade pelo general Mourão e eu acho que ele não merece esse comentário, eu não posso fazer, né? Por motivos sentimentais. Mas ele não é esse figurino de Marco Maciel, tá longe disso, né? Não, ele coloca algumas posições dele, mas é o tal negócio. São posições que não chegam a ser posições absolutamente radicais, mas poderiam ser evitadas, algumas delas poderiam, mas é um tal negócio, é da personalidade dele e nós vamos habituando com isso, né? Isso aí faz parte também desse show da política. General, mudando bastante de assunto, eu queria saber por que o senhor não gosta da expressão nação indígena? Isso é uma boa pergunta. Obrigado pela pergunta. O que aconteceu com relação àquele famoso, acho que é um 69, né, da OIT? É um troço que o Brasil assinou e que é um atentado contra a soberania brasileira. Porque uma coisa é etnia, outra coisa é nação indígena. Nação indígena, é claro, se você considerar exclusivamente as palavras nação indígena, essas duas palavras, elas não têm uma conotação pejorativa nem uma conotação perigosa. Mas do jeito que elas são empregadas propositalmente para criar o conceito de nação indígena. E nesse documento, acho que é a OIT 169 da OIT, né? Convenção 169 da OIT. Então, essa Convenção 169 da OIT, ela diz que os índios fala em etnia e fala em nação indígena, que as nações indígenas têm direito a ter seu próprio governo, estabelecer a sua maneira de... Eu não sei exatamente o texto, mas o texto quer dizer o seguinte: por exemplo, se os Yanomamis, que tem um extenso território que começa em Roraima, pega a parte norte do Amazonas, termina lá na Cabeça do Cachorro. É um território muito grande. Se amanhã os Yanomamis se intitularem como nação, elegerem alguém para ser o seu governo e disserem que são independentes a partir de agora, e 3 países que sejam filiados à ONU reconhecerem essa nação, nós vamos ter sérios problemas. Então eu acho que isso é um exagero de liberdade. Os indígenas são brasileiros, eles não são nação Caiapó, não são nação Yanomami, não são nação lá, aquela lá do ouro lá, do Eldorado dos Carajás. Então, essas nações, elas na verdade, elas não existem. Elas são etnias que são donas do território brasileiro, eles são brasileiros, então eles são subordinados às leis brasileiras e eles precisam entender que são brasileiros. Isso é um perigo muito grande. Eu vivi o problema. Eu cheguei numa comunidade indígena no norte de Roraima,
Fui lá, exatamente, que eu tinha acabado de chegar na Amazônia, o comandante da Aéreo Regional era o então Brigadeiro Xavier, que era meu amigo desde o Colégio Militar, e me falou: Heleno, vamos dar uma olhada lá no norte de Roraima, que tem 2 pequenas localidades lá que está havendo problema, e o senador Mozarino Cavalcante acusou de haver invasão de espaço aéreo brasileiro, não sei o quê. Eu tinha acabado de chegar, mas eu não ia dizer para o Xavier que não ia. Falei, vamos embora, vamos lá. Pegamos um Caravan, que é um monomotor, mas de muita confiança, e fomos lá, né? Chegamos lá e encontramos numa das comunidades, tudo bem, havia 2 freiras que estavam lá há algum tempo, estava relativamente organizado. A outra, organizada em termos, né, com todas as limitações de uma etnia que está vivendo num lugar ermo, né, isolado. Aí fomos na outra comunidade. Procuramos, os índios são muito retraídos, eles custam a se aproximar para conversar. Demoraram um tempo, se escondendo, não sei o quê, até que resolveram conversar conosco. E se chegaram. E nós tentamos conversar, primeiro em português, era o óbvio. Não tivemos resposta. Aí tentamos o espanhol, não tivemos resposta. Aí tentamos o inglês, fomos perfeitamente compreendidos, porque eles eram imigrantes da Guiana, que tinham passado para o lado brasileiro. E aí veio eu digo sempre, a esquerda escocesa, né? A esquerda do barzinho que resolve todos os problemas, depois de 2 uísques de 18 anos, todos os problemas ficam resolvidos. Aí eles disseram que, eu ouço várias vezes comentários, não, mas o Brasil foi defendido, na época que o Brasil era colônia, foi defendido pelas comunidades indígenas. Aquela época pode até ter acontecido, mas hoje, esses índios que chegaram da Guiana, que são nômades e falam inglês, eles não vão defender a soberania brasileira. É óbvio, precisam ser educados, precisam ser convencidos que estão no Brasil, que a partir de agora eles terão que adotar a nacionalidade brasileira, ou então voltar para a Guiana, porque nós não podemos aceitar que cidadãos brasileiros não admitam a nacionalidade brasileira e achem que vão ter um território, que vão dizer qual é o regime de governo, como é que eles vão se constituir politicamente. Então, isso não é aceitável, porque o indígena ele tem que ser integrado à sociedade brasileira. Preservar sua cultura, lógico, é fundamental. Tem que preservar seu idioma, fundamental. Isso é muito importante para cada uma das etnias, mas eles têm que se convencer que são índios brasileiros, vivendo em território brasileiro, e são muito bem-vindos desde o descobrimento. Então, eles são fundamentais para essa nacionalidade brasileira. Perfeito. General... Temos 5 minutos. Tá, uma perguntinha rápida. General, o senhor teve Covid, né? Queria perguntar para o senhor o seguinte. Primeiro, o senhor se vacinou, já tomou as 2 doses contra a Covid, enfim, da vacina. E se o senhor recomenda que as pessoas se vacinem, e se o senhor sabe se o presidente Bolsonaro vai finalmente se vacinar ou vai deixar isso de lado? Olha, eu me vacinei quando chegou na minha idade, né? Eu me vacinei e eu tenho lutado muito para que o presidente se vacine. Qual foi o argumento que ele usou? Ele usou um argumento de caserna, né? Ele falou, eu vou me vacinar depois de todo mundo. Por quê? Nós, no ambiente militar, quando nós vamos acampar, que a situação de refeição é uma situação especial, a gente leva a refeição, faz no campo, tem uma linha de servir. Por tradição, o comandante é o último a se servir. Ele não entra na frente. O comandante e os oficiais são os últimos a se servir. Por quê? Para dar o exemplo, para ser um incentivo para o militar, saber, não, o comandante vai ser o último a comer, vai comer a mesma comida que eu, e isso é uma tradição no meio militar. A mesma coisa do paraquedas. Não tem paraquedas do comandante da brigada paraquedista. Os paraquedas ficam todos, um monte de paraquedas, dentro de um estabelecimento que tem o apelido de baiuca, e ali ficam todos os paraquedas, dobrados pela companhia, pelo batalhão de manutenção, dobragem de paraquedas. Não tem paraquedas do comandante. Você entra lá e pega o paraquedas, né? E aquilo é um grande exemplo
porque todos estão em igualdade de condições. Todos podem ter uma pane no paraquedas, independente de quem seja, e isso é uma questão única e exclusivamente de sorte, né? E quando acontece um incidente com paraquedas, aqueles paraquedas que já estão dobrados, eles são usados por esse batalhão de dobragem e manutenção de paraquedas pelo ar, são colocados e saltam com esses paraquedas para provar que aquilo foi um incidente, não foi uma falha de dobragem, foi um incidente. Então ele quis dar esse exemplo e disse que vai se vacinar no final. Eu estou dando uma corda, o meu grande parceiro nessa história é o Fábio Farias, que também cobra do presidente. Presidente, se vacinar, eu vou me vacinar no fim, não sei o quê. Eu estou confiando que ele vai se vacinar, acho que ele vai se vacinar. General, nós estamos nos momentos finais do programa. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte: quem lê o noticiário, ou ouve, ou vê noticiário jornalístico, fica com a sensação de que o Brasil está vivendo uma crise gravíssima, né? Há um golpe em andamento, é preciso defender a democracia. Eu queria saber como é que o senhor, que está no coração do poder, dorme. O senhor dorme bem? O senhor está preocupado? O que é que o senhor diz? Olha, eu além de estar no coração do poder, eu tenho sob minha responsabilidade a segurança do presidente, do vice-presidente e dos seus familiares. Então era para não dormir. Mas eu durmo tranquilamente porque eu acho que o governo tem feito um trabalho excepcional. Pode ser melhor? Se nós não tivéssemos que enfrentar a pandemia, o Brasil hoje estaria voando, como fala o Paulo Guedes. Hoje nós estaríamos voando. O Paulo Guedes anunciou que nós íamos ter um crescimento em V. Muita gente não acreditou. Nós estamos tendo uma retomada em V. O que tem preocupado muito o governo hoje? A inflação. O presidente comenta isso todo dia. Nós precisamos controlar a inflação. Nós precisamos controlar imediatamente e com a maior eficiência possível o preço dos combustíveis. É outro problema sério. O presidente fala isso quase diariamente. E hoje eu estava lendo um artigo sobre o presidente e o Paulo Guedes, as discussões entre eles. Eu já presenciei várias e fico ali de cachorro na canoa. Sabe como é cachorro na canoa? Senta, nem late, né? Então o cachorro fica latindo fora da canoa, ele entra na canoa e fica quietinho. Eu entro na reunião lá, muitas vezes o presidente me convida, eu vou para a reunião pessoal da economia, eu fico quieto que nem cachorro na canoa. E as discussões são as mais abertas possíveis, graças a Deus. Nada que é falado ali não é discutido amplamente. O presidente é liberal, mas não chega nem aos pés da liberalidade do Paulo Guedes, mas isso é muito importante para o país, né? As coisas são amplamente discutidas com muita franqueza. Muita gente diz que isso aí, que o presidente já deu canelada no Paulo Guedes. Não é isso. Eles são assuntos, eles discutem assuntos polêmicos com absoluta franqueza e, obviamente, a opinião final é do presidente, porque ele é o mandatário, o 01. Então, ele tem que... As decisões, no final, as que ele toma, acabam tendo que ser adotadas. E o Paulo Guedes tem sido muito hábil na condução dessas discussões. General Augusto Heleno, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor. Espero que o senhor tenha gostado também. Gostei muito. Não sei como é que está a audiência aí. Eu fico Está ótimo. Aliás, eu preciso agradecer a audiência excepcional do programa hoje. A audiência é recorde. Muito obrigado. Então, valeu a pena. Está aqui a direção me informando. Mais de 100 mil pessoas ao vivo acompanhando, o que significa que o senhor será visto por mais de 1 milhão. Já dá para ser vereador, hein? Você é a melhor, pode pensar na vice-presidência ou vice-presidente. Muito obrigado aos participantes. Eu conto para vocês a história da vice-presidência. Está ótimo, você vai dizer aqui. Muito obrigado aos participantes da nossa bancada, Branca Nunes, Cristina Gremel, o Fábio Zanini, Vitor Brau. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado e até a próxima segunda, às 9h30 da noite. Até lá.